ficar muito claro a minha capacidade de evoluir. Poxa, eu me dei conta que eu tenho inglês legal, mas rapidamente eu consigo evoluir. Eu sou Alessandra Rufino, eu sou treinadora comportamental e eu moro em São Paulo. A minha experiência antes da imersão, contando sobre o meu histórico inglês, eu fui aquela criança que fugia da escola de inglês. Eu não suportava estudar inglês. E logo depois, claro, na minha vida adulta, ficou muito claro que eu precisava desse idioma. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou desenvolver isso? Fui para uma escola tradicional, estudei bastante, mas nunca tive essa coragem de falar inglês. Na minha vida adulta, as experiências, né, de viagens ou algumas questões de trabalho, mas um grande desafio mesmo para desabrochar. Tive a oportunidade de morar alguns anos nos Estados Unidos, mas para quem sabe, a Flórida fala-se muito mais português e espanhol do que inglês. Então, mesmo tendo morado lá, mas sem o foco de estudar o idioma, desenvolvi meu inglês, sim, mas ainda não como eu gostaria. Então, essa foi a minha experiência antes da imersão, né? The Immersion House. Eu acredito que no método tradicional, o que mais me travou foi a questão que, primeiro, tem uma hora que fica muito... A minha sensação era que eu não consigo colocar isso numa conversa prática. Do tipo, eu estou estudando aqui, mas na hora que eu estou numa reunião, eu tenho que conversar com alguém na rua, parecia que eu nunca tinha estudado. Então, de você se deparar com algumas questões quando você viaja e falar assim, meu Deus, eu fiz essa pergunta, a pessoa respondeu isso, e agora? O que eu faço? Então, acho que o método tradicional, ele te dá o vocabulário, hoje, depois de alguns anos olhando isso, te dá o vocabulário, a instrução, mas eu acho que era muito travado nisso. Então, de uma certa maneira, eu não me sentia capaz em dialogar ou conversar em inglês. Então, um pouco sobre isso. Eu acredito que o ponto principal, para mim, na experiência, considerando que eu já cheguei com alguns destraves, mas para mim, quando eu pensei na imersão, e fazia tempo que eu queria vir fazer a imersão, e eu falei, meu Deus, tem que dar certo uma hora essa agenda, né? E é um grande esforço, a gente tem que colocar isso como alvo. E quando você me deu essa oportunidade, falou, pô, Ale, essa agenda. Eu falei, essa agenda eu vou agora, porque chega de adiar. Então, para mim foi importante, primeiro, para ficar muito claro, até pelo método que vocês trabalham, para a Alessandra foi importante ficar muito claro a minha capacidade de evoluir. Poxa, eu me dei conta que eu tenho inglês legal, mas rapidamente eu consigo evoluir. E isso foi bacana, porque aí no primeiro dia eu olhei, aí fui ganhando esse empowerment, né? Essa força, até pelos insights de neurociência, pelas percepções e vários pontos que a Teresa, né, que o método de vocês traz. É que eu não sei se eu posso contar alguns detalhes, né? Mas, por exemplo, um detalhe fascinante. No final do dia, nós escrevermos pelo que nós somos gratos. Então, isso é algo que todos os dias nós fizemos e que para mim foi impactante, porque eu fiquei grata por manter um diálogo sem precisar ler o livro, eu fiquei grata por lembrar de algumas estruturas, eu fiquei grata por estar conhecendo pessoas diferentes, isso é, que uma imersão nos possibilita isso. E até brinquei que no primeiro dia, voltando para casa, uma pessoa me abordou e coisa errada, tipo, obrigada. E aí eu, thank you. Aí eu falei, nossa, a gente já sai, né? E no outro dia você acorda em casa assim, I wake up, I get up. Então, é muito bacana isso, porque a imersão, ela te permite se colocar nesse lugar. E é muito legal porque você visualiza não só a evolução dos 4 dias, de você se perceber como você entrou, e cada participante entra de um jeito e sai de um jeito, e cada um de nós tem uma evolução, mas é muito legal a maneira como vocês construíram o processo, porque a imersão é um pontapé inicial, mas um pontapé inicial é mais do que um chute inicial, né? Mais do que um kickoff, ele é uma jornada. Então, acho que esse é um ponto importante. Por quê?
Porque considerando o processo que algumas vezes as pessoas levariam meses e que dirá anos para alguns, elas estão aqui se movimentando em 4 dias numa evolução muito grande. A gente até fala que a gente está cansado, sim, mas cansado no sentido de se colocar nesse lugar de exercício, né? De um exercício contínuo. Então há um cansaço, sim, físico, mental, mas extremamente importante para o processo, né? Eu vou resumir a imersão em um grande presente de Deus que a gente pode se dar para evoluir na vida. Muitas histórias de você se encantar com a evolução das pessoas, se encantar, muitas histórias, né, de conexão, de você ouvir essas histórias, saber a evolução de cada um, o progresso de cada um. É claro que muitas vezes as pessoas pensam, networking, é mais do que networking. Eu falo que é o net even, é onde a gente constrói teias de relacionamento. Então, isso é muito bacana, né? A gente fica muito feliz. Agora há pouco mesmo a gente estava fazendo um jogo na sala, onde a gente celebra a evolução do outro, né? Então, fulano acertou e a gente estava... Não é competição. Não é uma competição. Você fica feliz pelo outro, você fica contente pelo outro. Então, esses laços são muito importantes para esse processo de desenvolvimento. E é claro que, enfim, daqui a alguns minutos a gente finaliza aí o dia, mas passa muito rápido. Ao mesmo tempo, falei do cansaço, do desgaste de energia para transformar, mas como exatamente dentro desse processo, você fala, nossa, eram 4 dias tão difíceis de encaixar na agenda, mas depois que passou os 4 dias, você fala, nossa, eu ficaria mais tempo aqui. Eu, durante muitos anos, fugi do inglês, já participei de alguns cursos em escolas tradicionais. E talvez como você, chegou um momento que eu achei que eu era incapaz de evoluir. E vir para a imersão resgatou o meu poder e a minha capacidade de crescer e evoluir. Mais do que falar inglês, me comunicar em inglês, saber que eu tenho esse poder de evoluir e transformar foi significativo, não só para esse momento, mas para os próximos passos. Então, se você está cansado de estudar inglês, essa é a sua hora de vir para a imersão, para a Immersion House e realmente tirar essa carga pesada e evoluir no seu idioma.